Donald Trump declara-se inocente de conspiração contra as instituições norte-americanas e queixa-se de perseguição política. Estados Unidos acusam a Rússia de chantagem e agressão à segurança alimentar global. Papa alerta para a urgência dramática de cuidar do planeta no segundo dia em que presida as Jornadas Mundiais da Juventude. Seleção de Portugal já em casa e recebida em festa. A Alemanha também eliminada após empate e triunfo surpresa de Marrocos. Donald Trump compareceu em tribunal esta quinta-feira e declarou-se inocente na acusação de orquestrar uma conspiração contra as instituições norte-americanas. O antigo presidente e favorito à nomeação republicana para as eleições de 2024 declarou a saída do tribunal. This was never supposed to happen in America. This is the persecution of the person that's leading by very, very substantial numbers in the Republican primary and leading Biden by a lot. Centenas de manifestantes reuniram-se frente a um edifício do Tribunal Federal de Washington, D.C., uns para o apoiarem, outros para pedirem a sua condenação. Esta é a terceira vez desde março que Trump enfrenta acusações criminais. Este é o processo em que é acusado de atentar contra os fundamentos da democracia americana, na circunstância agravante de ser o presidente em exercício na altura dos factos. O chefe da diplomacia norte-americana acusou a Rússia perante o Conselho de Segurança da ONU de chantagem e agressão à segurança alimentar global ao abandonar o acordo de cereais do Mar Negro. Os Estados Unidos assumiram terça-feira a presidência mensal do Conselho. We must address Russia's war of aggression against Ukraine and the resulting assault on the global food system. Since Russia pulled out of the arrangement on July 17th, ignoring the world's appeals, grain prices have risen by more than 8% around the world. Kenya's foreign ministry called Russia's move, and I quote, a stab in the back. What has Russia's response been to the world's distress and outrage? Bombing Ukrainian granaries, mining port entrances, threatening to attack any vessel in the Black Sea, no matter its flag, no matter its cargo. Os ataques russos das duas últimas semanas têm atingido, em particular, infraestruturas portuárias. Segundo o ministro ucraniano das Infraestruturas, os ataques de quarta-feira ao Danúbio danificaram perto de 40 mil toneladas de cereais para países africanos, China e Israel. A União Europeia apertou ainda mais a rede às operações da Rússia para fintar, através da Bielorrússia, as sanções de que foi alvo devido à invasão da Ucrânia. O Conselho Europeu aprovou e a Comissão Europeia apoiou as novas sanções de bloqueio às importações bielorrussas, que vão incidir em produtos e tecnologias que poderiam aumentar o poder militar do país liderado por Alexander Lukashenko e o maior aliado do Kremlin na invasão da Ucrânia. O Conselho Europeu também impôs mais bloqueios a armas de fogo, munições e outros produtos e tecnologias que possam vir a ser usados na indústria aeroespacial. Com isto, a União Europeia pretende alinhar as sanções à Bielorrússia com as aplicadas à Rússia, impedindo assim o regime de Vladimir Putin de contornar algumas sanções através do amigo Lukashenko. Os bombardeamentos russos atingiram mais um monumento histórico, desta vez a Catedral de Santa Catarina, em Kherson. O templo sofreu danos no interior e no telhado. 4 membros dos serviços de emergência ficaram feridos enquanto tentavam apagar as chamas. Під час гасіння пожежі сьогодні зранку був обстріл. Навколо був обстріл, і в цей час були припинені всі роботи з гасіння, перечекали обстріл і потім вже пожежні закінчили свою роботу, за що ми їм дякуємо. A Ucrânia acusa a Rússia de querer destruir o seu património histórico. No mês passado, outro bombardeamento danificou gravemente a maior catedral ortodoxa de Odessa. 5 mísseis caíram durante a noite em Sloviansk,
causando danos em telhados e janelas de um bairro residencial, mas sem provocar vítimas. Há semanas que os bombardeamentos noturnos russos são constantes no contexto de uma contraofensiva ucraniana, da qual quase não há progressos visíveis. No segundo dia em Portugal, para presidir às Jornadas Mundiais da Juventude, o Papa abordou as desigualdades económicas e a saúde do planeta. Francisco disse que há uma urgência dramática para cuidar da casa comum. No olviden que necesitamos de una ecología integral. Necesitamos escuchar el sufrimiento del planeta junto al de los pobres. Necesitamos poner el drama de la desertificación en paralelo al de los refugiados. El tema de las migraciones junto al del descenso de la natalidad. O Papa desdobrou-se em encontros com jovens de todo o mundo. Conheceu alguns dos voluntários e peregrinos da Turquia afetados pelo sismo de fevereiro. O Papa teve uma reunião privada com 15 jovens ucranianos em representação dos 500 que vieram da Ucrânia às jornadas e dos cerca de 100 que vieram de outros países onde estão refugiados. Mantém-se a pressão no Níger para os militares devolverem o poder ao presidente Mohamed Bazoum. O Senegal fez saber estar disponível para uma eventual intervenção militar se a comunidade dos Estados da África Ocidental decidir avançar para travar o golpe de Estado em curso. Com o prazo da CEDEAO até 6 de agosto para devolverem o poder, os militares rebeldes reuniram-se com governos apoiantes do golpe, como o Burkina Faso ou o Mali, mas a maioria dos países da África Ocidental defende o regresso da democracia ao Níger e esta quarta-feira deixaram em aberto uma possível intervenção militar no país, o que aumentou a ira do líder do golpe. Elle vise à humilier les forces de défense et de sécurité nigériennes, le Niger et son peuple. En effet, dans leur entendement, d'abord les sanctions économiques et financières devaient créer les conditions pour paupériser davantage nos populations, révolter les travails et impacter négativement la vie des Nigériens dans leur quotidien. E as sanções impostas podem já estar a ser sentidas no Níger. No mercado em Niamey, os consumidores já se queixam da subida dos preços. E, entretanto, com apoiantes da junta militar nas ruas da capital Niamey, a França diz ter terminado a operação de retirada de cidadãos europeus do Níger. Outros países estão a seguir os mesmos passos, com o Reino Unido e os Estados Unidos a repatriarem, inclusive, o pessoal das embaixadas. A polícia brasileira resgatou 4 homens que atravessaram o Atlântico no leme de um navio de carga vindo da Nigéria. Os passageiros clandestinos zarparam de Lago no final de junho, escondidos dentro da caixa da máquina do leme, um minúsculo compartimento de apenas 3 metros quadrados. A viagem durou 2 semanas, mas o abastecimento de comida e água terá acabado ao final do 10º dia. Às autoridades, os homens disseram julgar ter embarcado num navio rumo à Europa. 2 já regressaram à Nigéria, os outros 2 pediram asilo no Brasil. Ativistas da Greenpeace estiveram esta quinta-feira na mansão privada do primeiro-ministro do Reino Unido e cobriram-na com um pano preto de 200 metros. A ação serviu de protesto contra o recente anúncio de Rishi Sunak de conceder mais de 100 de licenças para novas explorações de petróleo e gás no Mar do Norte. O primeiro-ministro britânico justificou o projeto como essencial para tornar o Reino Unido mais independente em termos energéticos e para não ficar à mercê da chantagem, por exemplo, de Vladimir Putin. Mas os especialistas dizem ser um projeto catastrófico que vai atrasar ainda mais a batalha climática do planeta. A Ásia está a viver um verão de fenómenos climáticos extremos. Taiwan está a preparar-se para a chegada do tufão Kanun, que já atingiu as ilhas do sul do Japão. As previsões apontam para chuvas fortes e ventos de mais de 160 km por hora. A China ainda está a recuperar dos efeitos do tufão Doksuri, que inundou a região da capital. Pelo menos 21 pessoas morreram. Pequim registrou as chuvas mais intensas dos últimos 140 anos. Já na Coreia do Sul, os termómetros rondam uma máxima de 38 graus. Mais de 100 pessoas tiveram de receber assistência médica devido ao calor num encontro mundial de escoteiros.
Os especialistas acreditam que os estados de tempo extremos se devem ao aquecimento global e ao fenómeno El Niño. A inteligência artificial pode ajudar os radiologistas a detectar o cancro da mama. Esta é a conclusão de um estudo realizado na Suécia e publicado esta quarta-feira na revista científica Lancet. De acordo com os primeiros dados do estudo, o software de inteligência artificial não aumenta a taxa de falsos positivos e parece ser capaz de reduzir a carga de trabalho dos radiologistas no rastreio. Os investigadores acreditam que este software é fiável e pode ser um aliado nas avaliações dos médicos. Com a seleção de Portugal já em Lisboa e recebida em festa pelo Presidente da República, a Alemanha acabou também eliminada do Mundial Feminino de Futebol. É mais uma surpresa no torneio. As alemãs só dependiam delas próprias, mas não foram além de um empate a um golo com a já eliminada Coreia do Sul e acabaram ultrapassadas pela surpreendente equipa de Marrocos. Um golo nos descontos da primeira parte permitiu às africanas vencer a Colômbia, que acabou por conseguir manter a liderança do grupo e com isso vai defrontar a Jamaica nos oitavos de final. Marrocos acabou em segundo e vai enfrentar a França. Estes dois jogos a eliminar vão realizar-se na terça-feira, 8 de agosto.